Deus te deu uma missão. E você está reclamando porque tem que buscar e levar o seu filho na escola. Você não entendeu nada. Deus te deu o privilégio. Você não entendeu. Seu filho está dizendo: pai, vamos no cinema juntos. Você está dizendo: eu tenho que jogar um futebolzinho. Ai, meu Deus, em nome de Jesus, você não entendeu. Sua esposa fala assim: amor, hoje à noite vamos jantar junto. Faz um mês que ela não fala isso. 2 ou 2 anos. E aí você fala assim: mas hoje eu dei um nome na lista do futebol. Ai, que vontade de jogar o microfone na tua cara. Tu está com o nome na lista do futebol, vai decepcionar o seu amigo. E a sua esposa toda pronta, arrumada, dizendo: vem, chuta, hoje vai ter gol. E você: vou lá com meus amigos. Manda uma mensagem para o teu amigo: perdeu. Chama outro, mas tu é o único goleiro. Joga sem goleiro hoje. A minha esposa me agarrou. Amém? Eu acho que eu tinha isso de recados. Quem veio para ouvir a palavra do Senhor? Então abra comigo, por favor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1. Por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1. Diz assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades, confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporta comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar aquele oficial que o alistou. Amém. Até aqui. Vamos orar. Espírito Santo, a tua palavra ela é muito eficaz. E ela é como uma espada que separa o que é da alma, o que é do espírito, aquilo que é teu, o que é nosso. Então que a tua palavra nessa noite possa calar a nossa alma e fazer com que o nosso espírito possa estar sensível. E seja como uma semente em terra boa, para que dê fruto na estação certa. Tua palavra por si só tem poder, e que eu possa ser um canal limpo e transmiti-la da forma mais limpa possível. Espírito Santo, use os 5 pães e 2 peixinhos que eu tenho. Eu disponibilizo para que os meus irmãos possam sair daqui e os que estão online também alimentados. Essa é a minha oração, e quem crê diga amém. Tema da mensagem, às vezes eu dou tema, às vezes não, mas eu tenho um tema para essa mensagem. O tema da mensagem é missão dada, missão cumprida. É o tema da mensagem. E eu queria entrar um pouco no meu testemunho pessoal, mas eu quero discorrer sobre esse texto em cima daquilo que Paulo se refere a um soldado. E por que um pouco do meu testemunho pessoal? Um pouco porque eu tive a experiência de 22 anos no exército. Isso me traz algumas clarezas sobre uma vida militar. Então, para mim é mais fácil aplicar em mim algumas verdades. E eu queria compartilhar com você, para que você e eu possamos sair daqui hoje alistados e convictos de que temos uma missão. E essa missão não foi qualquer um que deu, foi o Senhor Jesus. Então, uma das coisas importantes é lembrar que isso não é uma questão de um versículo isolado. A questão de sermos comparados a um soldado. A Bíblia nos compara a um atleta que compete dentro das regras, nos compara a um lavrador, nos compara a muitas coisas, a árvores, a ovelhas, mas aqui nos compara a um soldado. E é interessante que na Bíblia aparece 288 vezes a palavra Senhor dos Exércitos, uma referência a Deus, a um Senhor que comanda soldados, alguém que tem alguém sob o seu comando. Então essa referência, e Paulo tinha isso, tinha uma ideia de uma postura de um soldado quando ele fazia o que Deus mandou ele fazer.
Paulo cumpria o seu chamado com uma identidade, uma visão de missão. Então ele sabia o que estava dizendo. Com certeza Paulo observou, discipulou soldados romanos, né? É sabido até hoje que onde Paulo ficou preso, tem nome de soldados que se converteram, os da casa de onde ele estava preso se converteram. Então Paulo observou a vida militar, ele sabia mais ou menos o que estava dizendo. Por isso ele diz: olha, sofre comigo como um soldado. Então ele sabia o que estava dizendo, e ele usa características aqui de um soldado. Paulo servia a Deus em um alistamento, uma missão. E é interessante que como se dá uma missão. E eu estava lembrando, né? O pessoal que serviu aqui o exército ou a polícia militar sabe, entende disso. Quando você vai receber uma missão de um superior, né? Você chega diante do coronel e você vai receber uma missão. O coronel fala: olha, sargento, capitão, a missão é essa, e você fica ali numa posição de sentido, ouvindo a missão. E quando você recebe a missão, você pede permissão para se retirar, para cumprir a missão. Então, e o comandante devolve a continência, porque a continência precisa ser devolvida. Então a continência, ela não parte só de um lado, ela tem também os dois lados. Então quando você faz uma continência para o superior precisa devolver. E aí você sai da frente do comandante para cumprir a missão. Então quando você recebe essa missão, né, você sai com um propósito. Qual o propósito? Não tem outro propósito. Você não sai dali dizendo: eu vou descansar. Não, eu acabei de receber a missão, eu já vou começar a cumpri-la. Imediatamente, eu tenho um alvo, eu tenho um tempo, eu tenho que voltar inclusive, porque você não faz a missão e era para fazer isso, então eu já fiz, tá bom. Não, você faz, volta lá e fala: missão cumprida. Aí o comandante vai lá, confere, missão cumprida, e devolve a continência de novo. É uma cumplicidade de continência. Então a continência não é para mostrar que só quem manda ou quem não manda, mas mostra um respeito por aquele que deu a missão. Então é interessante que nessa apresentação de uma missão tem alguns personagens e algumas perguntas. Por exemplo, quem dá a missão? Na nossa vida cristã. E agora eu quero que você faça um paralelo na nossa vida cristã. Quem dá a missão? Quem é o nosso comandante? Quem recebe a missão? Qual a missão? Circunstâncias da missão e conclusão da missão. E eu quero caminhar em cima disso. Quem dá a missão? Quem recebe a missão? Qual a missão? Circunstâncias da missão e conclusão da missão. Partindo do princípio de que eu e você somos soldados de Cristo. Partindo desse princípio, e Timóteo recebe uma missão. Timóteo, sofre comigo como um soldado. Paulo está dizendo: eu sou um soldado, você também vem comigo nesse negócio. Eu não sou um cara de férias, eu sou um soldado, sofre comigo. Então, primeira coisa, quem deu a missão? Eu quero que você receba isso aqui no seu espírito, você que está aqui essa noite. Talvez você foi convidado, você nem é cristão, você foi convidado para estar aqui. Eu quero que você receba isso no seu coração. Deus é quem dá a missão. Não é a missão, não é dada por um homem. Timóteo não recebe a missão de Paulo, ele recebe a missão de Deus, porque o texto diz: como um bom soldado de Paulo, sim ou não? Não, como um bom soldado de Cristo. Então você não é soldado do seu pastor, você é soldado de Cristo. Você não é soldado do apóstolo, você é soldado de Cristo. Você não é soldado daquele que você é subordinado, você é soldado de Cristo. Nós temos que saber quem nos deu a missão. Então, se alguém, como eu como pastor, recebi a missão de Deus de ser pastor, e se ovelhas me machucarem, se ovelhas me abandonarem, eu não vou desistir, porque a missão não foi dada por outro, foi dada por Ele, e eu continuo na missão. Não importa se eu agrado ou desagrado, ou se alguém me deixa ou fica comigo, porque a missão foi Ele que me deu. E se foi Ele que me deu, não importa a opinião de mais ninguém, eu quero cumprir a missão que Ele me deu. A missão que você recebeu não vem de um político,
Não é de um homem ou de alguém com poder que determina a minha missão. É importante lembrar isso em épocas de polarização. Você não tem uma missão de representar um político. Você tem uma missão de representar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos brigando e cumprindo mais a agenda, uma agenda marxista, uma agenda ideológica, do que cumprindo o chamado de Deus. Estamos nos perdendo. Eu vejo homens discutindo e colocando força em missões que não foi Deus que deu. Deus não te deu essa missão. Você está brigando por coisa que Deus não mandou brigar. Você está na internet entrando em guerras e ideias que Deus não mandou entrar. Distraído. E o texto diz que o soldado não pode distrair com as coisas civis. O que é isso? Distração. Qualquer coisa que distrai você. Então, a missão não vem de uma ideologia nem filosofia. Não é a universidade ou livros que nos comissionam. A missão não vem dos pais. Pastor, como assim? Não vem dos meus pais? Mas eles eram pastores. Não, a missão não vem dos pais. Eles podem falhar na missão e na transmissão da missão. A missão vem de Deus. Porque alguém aqui pode não ter um pai cristão, ou não ter um pai como modelo. Então significa que você não tem missão? Não, a missão não vem dos nossos pais. Eles podem até apontar para aquele que dá a missão, mas a missão vem de Deus. Então, pastor, eu não tive ninguém, eu não tive um pai que me encorajou, mas agora você está ouvindo o Senhor dizer para você: eu te chamei, e não importa quem não te chamou. Eu estou, não importa quem não está. Eu sou, não importa quem não é. Deus é aquele que te chamou. E se Deus te chamou, meu irmão, não interessa. Teve um tempo que há uma censura no Brasil, velada, um pouco mais descarada, não vou entrar no mérito, mas há uma censura no mundo, de um modo geral. Então eu não vou entrar no mérito da questão, mas há uma censura. E aí alguém já começou a me falar: pastor, cuidado, pastor, cuidado, pastor, cuidado, porque daqui a pouco você pode para a cadeia, daqui a pouco você não vai poder dizer qualquer coisa. E aí o que eu estou fazendo? Estou me preparando, para quê? Para talvez abrir Abba Pai Prison Break. Vamos embora. Eu preciso de 4 diáconos para ir comigo. Pronto, fechou. Mas não, isso não vai acontecer, né, pastor? Pode acontecer. Estamos preparados, porque quem me chamou é fiel e vai ficar comigo, seja aqui ou lá. Paulo está dizendo: sofre comigo como um soldado. Então tem coisa de soldado que é cansaço. E aí nós temos que estar prontos para defender os nossos filhos a qualquer custo. Eu fui chamado para cuidar da minha casa. Eu fui chamado para cuidar da minha família. Eu tenho um propósito. Eu tenho um alvo. Então quem me chamou foi o Senhor. A missão vem daquele que te criou com um propósito. A missão vem daquele que te formou e sabe que você é capaz de cumprir a missão. Não, eu quero que você entenda isso. A missão vem daquele que sabe que você é capaz para cumprir a missão. Não, escuta, eu vou repetir. A missão vem daquele que sabe que você é capaz de cumprir a missão. Então, se Deus te der um filho, Ele sabe que você é capaz de ser um bom pai. Se Deus te deu uma esposa, Ele sabe que você pode cuidar dela. Se Deus te confiou uma empresa, Ele sabe que você é capaz de conduzi-la, porque Ele não erra. Talvez você precise ouvir só isso essa noite. Ele não erra. E se Ele te deu algo, você pode pensar: mas eu não sei, eu não tive pai, eu não tive exemplo, eu não tive um mentor, eu não tive um pastor. Mas você tem o Espírito Santo, você tem Jesus e o Senhor dos Senhores. O Senhor te chamou para essa missão. Foi Ele que te chamou. Essa convicção tem que estar em mim, você. Homens de Deus são homens posicionados, homens que sabem quem chamou, quem é que está nas suas costas, quem é que te salvaguarda.
quem é. E aí não importa o que ofereçam para você, não interessa. Nas eleições, os presidenciáveis ligaram para nós, para vir aqui no púlpito, mas eu tenho uma vocação, e quem me chamou foi o Senhor, e Ele disse que púlpito é lugar de pregar o Evangelho, não de fazer politicagem, então nenhum sobe. Eu sei, tem gente aqui me ouvindo que não concorda. Pastor, a gente devia, porque daí é política, se a gente conseguir entrar um pouquinho mais, a igreja precisa tomar mais postura diante da política, e está tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas na missão que Deus me deu, eu quero ser fiel, naquilo que Ele me deu. Respeito política, sou um ser político, penso política, não leio política, mas o púlpito, não. Enquanto eu for pastor, aí pastores, pessoas me criticaram, políticos não gostaram, não tem problema, desde que Ele se agrade, não importa quem desagrada, desde que Ele se agrada daquilo que Deus chamou você para fazer, o que Deus chamou você para fazer, o que Deus chamou você para fazer. Então, quem deu a missão? Está sabendo quem deu a missão? Vamos lá, segunda pergunta. Quem recebe a missão? Quem recebeu a missão aqui foi Timóteo. E agora eu quero falar um pouquinho do Timóteo, se você se identificar. Olha o Timóteo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, porque assim vai desagradar o oficial que o chamou. Timóteo foi alistado, convocado, designado por Jesus. Quem era Timóteo? Timóteo é um homem que não tinha um pai crente. Então vamos falar de quem foi chamado. Quem foi chamado aqui não é um cara perfeito, é um cara que o pai já não era crente, talvez a mãe ia na igreja, mas o pai era bêbado. Aí ele poderia dizer, não, eu não consigo, porque o Telmo tem teologia, o fulano ali, os pais são crentes. Cara, se eu pudesse com 12, 13 anos estar numa escola dominical, não pude, eu não tive, mas seminário, né? Aquele cara fez o seminário lá, Batista, eu não consegui fazer, eu não tive condição de estudar fora, o fulano estudou fora, por isso que Deus usa ele. Não, Timóteo não tinha um pai crente, já tinha um limitador. Então quem é convocado? Pessoas que não têm família perfeita, pessoas que não têm uma história perfeita. Deus não convoca perfeitos, Deus não convoca gente que não tem problema, Deus convoca gente que obedece, gente que está disposto. Timóteo tinha uma limitação física, ele tinha que beber um pouco de vinho, porque o estômago dele tinha úlceras, tinha problema no estômago. Então olha que interessante, Timóteo tinha uma limitação familiar e Timóteo tinha uma limitação física. Qual é a sua desculpa para cumprir o que Deus te chamou? O Davi que estava tocando aqui, a família dele, quando chegou na igreja, pobre de Maré de Si, nós fizemos um mutirão para pintar as vagas dos carros, o sábado de manhã, sábado à tarde, e a gente fez um mutirão, chamou os homens, veio lá um pessoal, e naquele dia, pastor não trabalha mesmo, eu também vim. E eu estava ali, peguei um molde, meio fio, pintando ali com os irmãos, dos atalaias. 2021, 2021. E aí o Davizinho, que já é pequenininho, pensa 5 anos atrás. Um tiquinho. Chegou o Davizinho, pastor, posso ajudar a pintar? E o pai dele, a atalaia, estava lá pintando. E eu falei, qual é o teu nome, garoto? Eu sou Davi, meu pai está lá. Pastor, que legal a igreja, né? E eu pintando. Eu falei, o que você me quer conversar? E dele puxar a conversa comigo, eu num suador, calorão, e eu pintando. Aí ele, pastor, você sabe que eu tenho um sonho? Eu falei, rapaz, que sonho tu tem? O meu sonho, pastor, é tocar teclado. Falei, tocar teclado? Que legal, fala com teu pai, para fazer uma aula, para te aprender. Não, mas o meu pai não consegue pagar uma aula, pastor. Falei, rapaz, e o Espírito Santo, esse menino está aqui com o pai dele, servindo, num sábado de sol. Aí o Espírito Santo,
Dá para ele a aula de teclado. Falei, teclado, não lembro se ele tinha ou não tinha, mas eu sei que teclado conseguiu, compramos, não lembro. Não tinha, né? Não tinha teclado. Aí, a igreja deu, não lembro, conseguiram. Aí, 6 meses de teclado. Aí as pessoas olham hoje o Davi aqui, com a graça tocando aqui. Mas ele um dia, voluntariamente, sem nada, veio servir. Ele poderia dizer, eu sou um menino. O pai dele poderia dizer, eu não tenho dinheiro, não tenho gasolina para ir na igreja. Mas ele voluntariamente, sem olhar as limitações, veio servir como um bom soldado. E servindo como um bom soldado, a bondade de Deus encontrou ele. E hoje ele ministra, ele toca. Deus tem usado ele entre os adolescentes e jovens dessa igreja. O pai dele, a família dele receberam um presente. Mais um filho veio na família. A graça foi derramando sobre a casa deles. Porque um dia eles disseram, eu vou servir. Eu vou servir. Ei, escuta. Não interessa. Você foi chamado para servir. Sirva a comunidade que você congrega. Ah, mas eu não tenho pai. Eu tenho um problema de estômago. Toma um vinho, suco de uva. E para frente. Vamos lá, o que está faltando? O que está precisando? Samuel está na cadeira de roda. Vai sair um dia em nome de Jesus dessa cadeira. Deus já está fazendo. Tem uma cirurgia marcada, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Samuel disse para mim, pastor, do jeito que ele está, eu quero servir de alguma forma. Como é que eu posso servir? Qual é a sua limitação? Timóteo tinha limitação. Na família, física, tinha limitação. Timóteo, ele tinha uma limitação de idade, ele era jovem. Tanto que Paulo diz, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Timóteo era um menino, 15, 16, 18, não sei. Não, mas peraí, quando eu casar, depois que eu tiver filhos, espera ter neto, quando me aposentar, aí eu vou servir a obra de Deus. Não, soldado, você é soldado agora. Não interessa a idade que você tem. Se você tem 80 ou 8, Deus te chamou para ser um soldado. Não é uma limitação. Pastor Nelson está aqui, ó, toda sexta-feira está aqui cuidando dos nossos idosos na igreja, com as limitações, já enfrentou algumas doenças, mas nunca vi esse homem de cara fechada, nunca vi esse homem reclamando de alguma coisa. Não faltou um culto. O pastor Nelson é um caso estranho. O pastor Nelson é um caso estranho. O pastor Nelson, há 2 anos atrás, tinha uma igreja aqui em Morro da Fumaça. Tinha ou não tinha? Era pastor de uma igreja aqui em Morro da Fumaça. Então, no sábado, ele fazia um culto na igreja, que ele era pastor. Tem uma igreja Vida Nova, igreja Vida Nova aqui em Morro da Fumaça. No domingo, ele congregava na Abapai. E na terça-feira, era líder de grupo de convívio da Abapai. Então as pessoas iam no grupo de convívio na casa dele na terça-feira, pastor da Vida Nova. Não, hoje aqui é Abapai. E no sábado é a Vida Nova. Ele congregava aqui, cuidava do grupo de convívio daqui e era pastor da igreja lá. Pastor, como isso pode? Só pode naqueles que são maduros e entendem que a missão é de Jesus, não da Abapai. A missão não é de uma denominação. Ele entendeu a missão. Ele entendeu a missão, que a missão é ganhar vidas para Jesus. A missão não é defender uma placa. Entender a missão. O que te impede? O que te limita? Conversei com o Hernandes Dias Lopes. Perguntei para ele como vai ser a aposentadoria dele. Falei, reverendo, o senhor está com os cabelinhos já meio branco? Ele, fala, príncipe. Como é que vai ser a aposentadoria do senhor? Fala para mim. Ele assim, príncipe, eu vou comprar uma caminhonete bem segura, vou colocar livros no porta-mala e vou rodar o Brasil inteiro. Vou entrar nos rincões, nos bairros mais do interior. Vou pregar nas igrejinhas do interior. Vou encostar no Rio Grande do Sul, vou pregar em todas as igrejinhas do interior do Rio Grande do Sul. Aí vou vir para Santa Catarina, vou pregar em todas as igrejas. Todo dia eu vou pregar numa igreja. Eu vou pregar todo dia, até morrer. Uau!
E você, com 40 anos de idade, preparando para se aposentar. Não, já sei, o meu grupo de convívio já cresceu, já deu. Minha célula já está grande, eu vou passar para outro e vou tirar férias. Não, qual é a limitação? Idade, tempo, força. Ele renova as suas forças como a águia e faz você voar em lugares altos. Eu te abençoo com o vigor do alto para te dar força para seguir tudo que Deus te deu. Vigor do alto, força de um jovem de 18 anos sobre a sua vida, um coração e uma mente jovem. Recebe isso em nome de Jesus. Timóteo era tímido. 2 Timóteo 1,7, Deus dá um comando para ele não ter um espírito de covardia. Timóteo era um menino talvez assim, eu não sei falar bem publicamente, né? Tímido, mas mesmo assim, essas são as limitações de Timóteo. Agora, Deus, guarda essa frase, Deus confia missões nobres, não a homens fortes, mas a homens nobres. Eu te abençoo para ser um homem nobre. O homem nobre é aquele que tem limitações, ele sabe, mas ele tem uma nobreza de coração. E não importa, ele sempre vai servir. Então, quem deu a missão, a gente já sabe. Quem deu a missão? Quem deu a missão? Deus. Quem recebe a missão são pessoas imperfeitas, limitadas, você e eu. Terceiro, qual é a missão? E aqui eu estou falando para homens agora. Qual é a nossa missão? É interessante que Paulo fala para Timóteo: agora ensine a pessoas de confiança que possam transmitir para outros. Então a primeira missão nossa é transmitir, é ensinar o que Deus tem nos dado para outros. Então eu posso te abençoar com uma palavra: não deixa morrer em você o que Deus está dando para você. Porque se morrer em você, o rio para de correr, morre. O rio tem que continuar correndo. Tudo que você sabe, às vezes, sabe que eu tenho uma mentoria, chama Casa de Jetro, que é uma mentoria para homens, e alguns me chamam no privado falando assim: pastor, não tem os black belt teu? O que é black belt? Black belt é aqueles caras que o Senhor só conta os segredos mais próximos, aqueles segredos, as chaves que viram. Como assim? Não entendi. E aquelas pessoas, aqueles 10 mais próximos, que não pagam, paga mais para estar perto. E aí você conta os segredos, aqueles que fazem você um homem de sucesso. Black o quê? Black belt. Eu falei: olha, tudo que eu tenho está na internet. Tudo que eu tenho está aí, não tem nada para dar mais. Nada. Às vezes chega pastor aqui de Criciúma, vem conversar comigo e fala: vem cá, como é que tu faz, cara? Eu conto tudo. Eu faço assim, eu faço assim. Daí no outro dia o cara está copiando, fazendo igualzinho lá na igreja. Eu falo: ó, por quê? Porque não tem nada. Eu recebi de graça, eu vou dar de graça. Eu vou abençoar o máximo que eu posso. Eu não tenho que esconder nada. Tem que esconder nada. Não tem que esconder absolutamente nada. Então, se você está guardando, não, isso aqui eu só vou guardar as pérolas. Eu lembrei de uma história, não posso contar. Não posso, eu não posso. Deixa de ser. Mulher é curiosa, homem não. Eu sou mulher. Tem um monte esperando para contar, né, cara? Vocês estão com. Tem um pouco aí. Então, era uma missão. Qual a missão? Qual é a missão? Deixar um legado, deixar algo. Você vai morrer. Nenhum amém. Um dia você vai morrer. Um dia. Ninguém vai ficar para sempre. Agora pergunto: o que você está deixando? Deixar um legado era a missão de Timóteo. Timóteo, não fica contigo, passa para alguém isso aí, cara. É uma missão minha e sua. Eu fiquei um mês fora da comunidade aqui.
E uma das coisas que eu fiquei muito feliz é que essa comunidade andou saudavelmente, sem a minha presença aqui. Significa que a igreja está amadurecendo, está entendendo que tem um chamado que não depende de um homem, mas depende daquele que chamou. Isso é importante. Seus filhos, sua casa, seus amigos, seus discípulos, como você quiser chamar, é um legado. O que você está fazendo com o que você tem? Passar um legado é uma missão. Olha que interessante, a palavra legado aqui, a palavra ensinar, no texto, aqui ó, ensina pessoas de confiança que possam transmiti-las. A palavra aqui é usada para, olha que interessante, eu estudei, colocar ao lado. O que é isso? Ensinar alguém, é colocar ao lado. Então, ensina a pessoas, a expressão ali de ensina, é coloca do teu lado. Então lembra quando Filipe encostou na carroça do etíope, ele entrou do lado, ele sentou do lado. Então é puxar alguém para o seu lado e dizer, vem comigo. Não é me olha o que eu estou fazendo, não, é vem comigo. Eu quero te mostrar o processo. Eu falei aqui como que eu discipulo, por exemplo, o Marco, que é meu genro. Eu levo ele comigo nas viagens, quando ele está sempre comigo, eu boto o meu celular na mão dele, ele abre o meu celular. Ele sem senha, desbloqueado, ele abre, ele vai ler tudo que tem ali. E ele começa a desbloquear as mensagens de WhatsApp, e eu falo, ouve e lê a mensagem. Ele ouve, às vezes é um problema, às vezes é uma situação bem complicada de um homem, às vezes é uma situação simples, eu falo, e aí, como você responderia? Como você responderia? Algumas coisas ele responde acertado, outras não era assim que se responde. Como é que responde? Bota o áudio, gravando. Eu respondo para a pessoa e no final, viu como é que responde? Então não adianta eu botar ele numa escola, numa cadeira e dizer, ó, quando alguém perguntar, você faz assim, bota do teu lado e vai andando junto. É isso que é o teu chamado. Escute, por que você está na frente da sua esposa? Por que você está na frente dos seus filhos? Não, Deus me chamou, eu vou fazer a obra de Deus, meu filho, minha esposa. Vem comigo, eu estou indo. Não, filho, se o filho está mais devagar, se o filho não está tão crente, talvez é tempo de você dar um tempinho no ministério, voltar para a sua missão. Porque a sua primeira missão não é pregar na igreja, a sua primeira missão é cuidar da sua casa. Então talvez você tenha que dar um passinho para trás e ir para o cinema para o seu filho, assistir Missão Impossível, Top Gun, Maverick, maravilhoso, filme de homem. Quem está entendendo? Thunderbolts. É isso aí. Por quê? Porque isso é colocado do lado. Não, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou músico, e meu chamado, meu filho que venha. Meu filho que venha não, sua missão primeiro é cuidar dele. Dá um passinho para trás e volta. Você foi muito longe. No mundo gospel, eu vou ter que falar com cuidado isso, mas no mundo gospel existe um frenesi, uma loucura de agenda. E essa agenda, essa pressão, eu e a Vivi sofremos todo dia. Que é as pessoas que chamam e convidam para pregar em outros lugares. Convido mais a Vivi do que eu, claro. Mas é uma loucura. A Vivi chega a receber 3.000 convites por ano. São 365 dias no ano para 3.000 convites. Se ela quiser, ela prega todo dia, 2 vezes por dia. E as pessoas mandam assim, ó, pode ser segunda-feira, 3 da manhã. Escolhe o dia e vem. E as pessoas falam assim, ó, eu te dou 40 mil reais de oferta, antecipado, antes de você vir. 50 mil reais de oferta, a gente põe na sua conta antes de vir. Uma pressão, sabe para quê? Para entrar numa agenda, numa correria de ministrações de púlpito. E o que eu vou dizer é uma verdade, infelizmente. Não estou dizendo, não estou tentando achar um diagnóstico e culpando ninguém, mas essa correria tem feito com que muitos ministros tenham ganhado púlpitos, mas perdido a sua casa. Tem ganhado multidões de likes, mas tem perdido seus filhos.
E eu não posso ser aprovado aqui e reprovado lá em casa. Você não pode ser aprovado como empresário e reprovado como pai, e reprovado como marido, e reprovado como filho. Eu não posso. Já dizia o pastor José Gonçalves: nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Interessante que a missão que Deus nos deu como homem, Deus nos colocou ao lado de pessoas, porque a missão de ensinar é colocar ao lado, amém? Então Deus colocou a gente ao lado de quem? Primeiro, de nossas esposas. 3 textos aqui básicos. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas esposas e tratem com honra, como parte frágil, como cordeira, com o dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Colossenses 3,19. Maridos, amem as suas esposas e não as tratem com amargura. Efésios 5,28. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas esposas como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, a mesmo se ama. A primeira pessoa que você que é casado, que Deus colocou ao seu lado, foi a sua esposa. Então, Timóteo, ensine-os, coloca do lado. Quem está do seu lado? Então, como maridos, nós temos uma missão, e eu quero te lembrar dessa missão. Nos foi dada uma missão de amar e cuidar das nossas esposas. Nós somos chamados para servir as nossas esposas. Vou repetir essa frase. Parece que soa um pouquinho assim: ô pastor, mas está ruim essa frase. Nós somos chamados para servir as nossas esposas. O amém não está bom. Nós fomos chamados para servir as nossas esposas. No mundo machista, no mundo, é ruim de ouvir isso, mas você foi chamado para servir a sua esposa. Aí alguém pode pensar: eu não sou trouxa para servir a minha esposa, eu sou trouxa eu agora. Então Jesus foi trouxa? Porque Jesus serviu a noiva, a igreja, e serve até hoje. E nós temos que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, se você acha que servir e cuidar com todo amor a sua esposa é coisa de trouxa, de homem fraco, você está dizendo que Jesus foi um homem fraco e é um trouxa. Você foi chamado para servi-la. Você foi chamado para servi-la. Não, você não entendeu. As mulheres online podem aí escrever, botar glória a Deus, aleluia, um monte de florzinha de coração. As mulheres devem estar enlouquecendo no chat agora. E elas estão, a sua esposa está ouvindo a mensagem para cobrar depois, visto que o pastor disse. Tira o meu sapato. Elas já querem se prevalecer, né? Você foi chamado para servir a sua esposa. Se realmente entendemos quem nos comissionou, guarde isso. Se realmente entendemos quem nos comissionou, não amaremos nossas esposas por elas em si, mas por Ele. Vou repetir. Se entendemos quem nos chamou, nós não amaremos as nossas esposas simplesmente por elas, mas por Ele. Ou seja, nós vamos fazer coisas que não queríamos fazer, mas é para fazer, porque Ele pediu. Eu não vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que Ele pediu para ser feito. Por exemplo, eu gosto de jogar futebol à noite, aquele campinho. Eu sei todos os campos de futebol de Criciúma. Eu sei as quadras todas. Eu gosto, não só gosto, sei jogar. Eu não jogo, eu dou show. Eu gosto de jogar futebol, mas quando eu entendi a vocação pastoral, naturalmente eu tinha 2 filhas para cuidar, eu tinha minha esposa, eu tinha toda a igreja. Eu tive que entender que eu não poderia mais jogar 5 vezes por semana como eu jogava antes. 4 por semana, eu tive que entender e fui reduzindo. Por quê? Eu não quero fazer agora o que eu gosto, eu tenho que fazer o que Ele me chamou para fazer. Chega um momento que você tem que parar de jogar videogame. Pegou, senti. Tino Marcos, o que foi? Sentiu, hein? Sentiu. Não sei o que houve, mas sentiu. Tem hora que tem que parar. Pastor, qual o problema de jogar videogame? O problema de jogar videogame nenhum. Desde que você tenha 12 anos de idade, as tarefas estão feitas.
Tem gente que se arrependeu de ter vindo no culto agora. Eu não devia ter vindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é uma questão de fazer o que eu gosto, é fazer o que o meu Senhor me chamou para fazer. Isso é coisa de homem, é responsável. Você não está no casamento para ser feliz, você entendeu que está no casamento para fazer uma mulher feliz. Você entendeu isso, é uma compreensão. E aí tem dias que você quer devolver. Tem dia que ela está assim, versão Eva. Não está falando com a serpente. Tem dia que só pode, ela conversou com a serpente, a gente fala com a gente. Ela acorda de manhã, não está bem, mas nesse dia você entende, peraí, não, cuidar dela e amar ela não tem a ver com ela, tem a ver com ele. Senhor, amém. Hoje não vai ser fácil, mas eu vou amá-la, tá? Me ajuda aqui, me ajuda, me dá munição. Não, munição não, porque senão eu mato. Me dá força. Então você vai cumprir uma missão, porque você entendeu. Quem está entendendo o que eu estou falando? É compreensão. Compreensão. Sermos fiéis, não para agradá-las, mas para agradar Ele. Então, se você entender quem te deu a missão, você não vai parar de ver pornografia porque o pastor disse, ou porque a sua esposa pode ver o celular. É porque Ele te chamou para ser santo. Eu não vou deitar contra a mulher, eu não vou conversar uma conversa picante, porque Ele me chamou. Não tem a ver mais com a minha esposa agora. Não tem a ver com a minha esposa. Não tem a ver mais, não tem a ver com os meus filhos. É uma consequência eles, mas tem a ver com quem me chamou. Não tem a ver com o meu pastor, tem a ver com aquele que me chamou. Quem aqui foi resgatado das trevas para o reino de luz? Quem aqui foi resgatado da podridão do pecado, foi tirado da boca do inferno? Então você deve toda a honra, toda a glória, santidade para aquele que te chamou. É por Ele, para Ele, que eu estou gastando a minha vida. É romântico cantar, e é até difícil. Por Ele que eu estou gastando. É difícil às vezes cantar isso. Mas o que significa isso? Significa que todo dia eu vou para a cruz. Aí de vez em quando eu desço, porque a cruz para nós é meio de velcro. A gente sai, quer dar umas porradas, não volta. Mas todo dia você vai para a cruz de Jesus, tem a ver contigo. Não tem a ver comigo, nem com a minha esposa. Ai amor, como tu me ama e cuida de mim. Não diga, mas pense. Se eu soubesse, é por Jesus que eu faço. Tem dia que é por elas, porque elas estão demais. Mas tem dia que é só por Jesus mesmo. Mas você entendeu? Quem está entendendo o que o Senhor está falando conosco? Deus te deu uma missão. O Larry vai estar aqui amanhã. O Larry é uma inspiração para mim. O Larry falou assim, antes da esposa morrer, ele disse: Jesus, eu estou te entregando a minha esposa mais bonita do que o Senhor me deu, mais santa do que o Senhor me entregou, mais cuidada do que o Senhor me entregou. Você vai devolver. Lembra da missão? Quem lembra da missão? Quem lembra da missão? Você tem que voltar lá depois, devolver a missão. Você vai devolver ela. Quando? Não sei, mas o Senhor vai chamá-la, não sei como vai ser, mas você vai devolver a missão. E como você vai devolver a sua esposa? Mais amarga, mais mal cuidada, mais doente, ou mais alegre, mais encorajada, mais feliz do lado de um homem que olha para ela e encoraja, que fala verdades em amor, que pela palavra a lava. É um chamado. Segundo, trazer provisão, proteção e direção para as nossas casas é um chamado. Gênesis 2,15 diz que Deus tomou o homem e colocou no jardim para cultivar. Sabe o que significa isso? Que cultivar o jardim, a lavoura, era do homem. A provisão da casa, ela tem uma prerrogativa do homem, não é só provisão financeira, em todos os sentidos. Eu provo para você, quer ver?
A Bíblia diz que o castigo da mulher foi dar luz com dores, sim ou não? E do homem, do trabalho, ia vir cansaço e suor. Significa que quem trabalha na história aqui? É o homem. Então é uma função minha e sua. Então busca isso com nobreza. Escuta, em nome de Jesus, escuta isso com nobreza. Ouça isso agora com bastante carinho. Tem irmãos aqui entre nós que você acorda às 5h15 da manhã para ouvir um cara que não está te ensinando nada de Deus. Você lê livros sobre como jogar no bet, como ganhar dinheiro nos bets. Você joga no tigrinho, você vê um cara no YouTube que fala um monte de coisa que não ensina você a ser um bom marido, não ensina você a ser um bom pai, mas você investe tempo nisso. Se você pegasse esse tempo e investisse em ler a palavra de Deus, em se profissionalizar, em fazer um mestrado, em crescer, você prosperaria. Por que não prosperamos? Por causa disso. Eu contei aqui um testemunho meu. Num dia eu observei que eu fiquei 7 horas no celular. Eu fui ver ali um aplicativo, eu fiquei 7 horas no celular. Em um dia, em 24 horas. Eu dormi 8, 7 horas, fiquei no celular. Aí eu descobri que eu fiquei 20 minutos lendo a Bíblia. E 1h40 do Instagram. É vergonhoso isso, não sei você. E não é porque eu sou pastor, não. É vergonhoso. O que eu fiz? Não vou sair disso. Chamei um casal que cuida para mim agora do Instagram. Eu não estou mais no Instagram. Sobrou tempo, eu voltei a estudar inglês, voltei a ler livro, vou fazer mestrado, voltei a crescer. Voltei a crescer daquilo que Deus me chamou para fazer. A mente abriu porque sobrou tempo. Quem está entendendo? Então, é seu chamado crescer e prosperar. Eu te abençoo para que você mude a sua mente e entenda que aquele que te chamou quer prosperar você. Eu não estou falando de campanha de prosperidade, nem de promessa louca de dinheiro que Deus não promete. Eu estou falando de você prover o dinheiro para sua casa, para você ser uma bênção. Quem te chamou tem dinheiro. Quem te chamou é o dono do ouro e da prata. Não, deixa eu lembrar você que quem te chamou é dono do ouro e da prata. Então ele é poderoso para liberar esse negócio sobre a sua vida, desde que eu e você entendamos a nossa missão. Por que Salomão ficou rico? Por que Salomão ficou rico, gente? Ele não só ficou rico e ficou sábio. Por que ele ficou rico e sábio? Porque ele recebeu um sonho, Deus apareceu para ele e falou: Salomão, pois não, senhor, pede qualquer coisa eu vou te dar. Mas Salomão, peraí, qualquer coisa? Aquela continha no banco, aquele cartão que eu não dou volta, a empresa, conversando com meu filho, sei lá, tem tanta coisa para a gente pedir. Aí Salomão assim: não, senhor, o senhor me confiou um grande número de pessoas. Esse povo que o senhor confiou a mim, eu não consigo cuidar. O senhor me deu, é a minha missão. Então me dá sabedoria para cuidar deles. Aí Deus olha e fala: Deus não falou isso, mas eu estou pensando. Alguém entendeu? E quem entende não recebe só sabedoria, recebe provisão para cuidar daquilo que Deus mandou. Se as nossas orações fossem essas, se a gente colocasse o joelho no chão e dissesse: Senhor, minha esposa, meus filhos, meu chamado, me dá sabedoria para cuidar disso, é só o que eu quero. Deus vai olhar do céu e vai dizer: dinheiro eu tenho, está aqui a sabedoria, está aqui também o recurso, vai cuidar do que eu te dei. Porque nenhum pai vai negar. Esses dias o meu genro chegou para mim: ô meu sogro, estou precisando eu quero comprar um negócio para a Vitória, e aí eu falei: não, o que é? Não, preciso emprestado. Eu falei: emprestado nada, querido, tu vai fazer o quê? Comprar um para minha filha? Está aqui, ó. Ele pediu algo para cuidar da minha filha. Marco está aqui? Mas não te folga, tá? Quem está entendendo? Se a gente chegar para o Senhor dos exércitos e falar assim: Senhor, me dá condições, recursos, sabedoria para cuidar e cumprir a missão que o Senhor me deu. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Não vai faltar sabedoria, não vai faltar. Quem está entendendo? Missão.
provisão. Terceiro, deixar um legado para os filhos. Olha que interessante, era uma missão de deixar um legado. Lembra? Colocar do lado, seus filhos estão do seu lado. Deixar um legado para os filhos é uma missão. Eu lembro, escute, eu trabalhava a 800 metros do quartel do exército. Então a minha casa era 800 metros. Eu poderia ir a pé todo dia, ir almoçar em casa, ir tranquilo. E tinha almoço no quartel. E nessa época, por 2 anos, a Vitória estudava num colégio no centro de Criciúma. Então, de manhã cedo, ela vinha, eu trazia ela no colégio de Criciúma, no centro. E eu voltava para o trabalho, que era perto da minha casa. Então, eu saí de casa, 800 metros, ia lá, levava ela, voltava a trabalhar. Meio-dia, eu tinha uma opção. Ou eu pagava uma topique, alguma coisa para alguém levar e buscar a minha filha, ou eu almoçava, ou eu levava ela. Eu tinha uma opção. Eu não conseguiria almoçar e buscar minha filha. Então a opção era ou uma topique, ou eu ir. Por 2 anos, eu decidi não almoçar. Eu não almocei. Foi um jejum forçado. 2 anos. Porque eu decidi sair do meu trabalho, ir lá na escola buscar minha filha todo dia. Porque quando eu botava ela no carro, eu dizia: como é que foi o teu dia, filha? Abre o coração para o pai. Eu quero te entender, filha. E ela tinha em mim um amigo que todo dia podia abrir o coração. Naturalmente a minha filha não abriu o coração para outro menino tão fácil, porque ela teve um pai presente. O meu chamado, a minha missão é colocar a minha filha do meu lado. E nem que para isso eu não almoce 2 anos. É uma missão. Deus me deu uma missão. E se eu não tiver que almoçar para cumprir a missão, eu não vou almoçar para cumprir a minha missão. Deus te deu uma missão. E você está reclamando porque tem que buscar e levar o seu filho na escola. Você não entendeu nada. Deus te deu o privilégio. Você não entendeu. Seu filho está dizendo: pai, vamos no cinema juntos. Você está dizendo: eu tenho que jogar um futebolzinho. Ai, meu Deus, em nome de Jesus, você não entendeu. Sua esposa fala assim: amor, hoje à noite vamos jantar junto. Faz 1 mês que ela não fala isso. 2 ou 2 anos. E aí você fala assim: mas hoje eu dei um nome na lista do futebol. Ai, que vontade de jogar o microfone na tua cara. Tu está com o nome na lista do futebol, vai decepcionar o seu amigo. E a sua esposa toda pronta, arrumada, dizendo: vem, chuta, hoje vai ter gol. E você: vou lá com meus amigos. Manda uma mensagem para o teu amigo: perdeu. Chama outro, mas tu é o único goleiro. Joga sem goleiro hoje. A minha esposa me agarrou. Não, mas eu sou um homem de palavra. Você não entendeu a sua missão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Provérbios 26:2. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar deles. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Se falharmos na missão de deixar um legado, primeiro para os nossos filhos, pouco ou nada valerá sermos aprovados em outras missões. Pouco ou nada valerá sermos aprovados por outras missões. Eu lembro quando a Vitória nasceu, a minha esposa decidiu não trabalhar. E foi uma época que eu estava num processo difícil. E a minha esposa decidiu, ela falou: amor, eu não queria trabalhar, pelo menos pelos próximos 2 anos. Eu queria não botar minha filha numa creche. Eu queria cuidar dela. Eu sei que tem creches maravilhosas e tem gente que não tem condição de fazer isso, mas amor, me ajuda. Eu falei: amor, as contas não fecham. O seu salário ajuda a pagar as contas. E na época eu já contei aqui, um Versailles. Para quem tem menos de 25 anos não sabe o que é isso. É um carro.
é um carro da Ford. Mas eu brinco que o Versalhes era Viper. Vai perdendo peça onde passava. Ele era CD, se desmanchando. Ele tinha um para-choque atrás amarrado com um fio 6 milímetros. Ele era ungido, onde passava deixava óleo. Ele era quase a presença de Deus, o santo dos santos, porque eu acelerava, a fumaça me esconde. Chovia dentro. Eu fui botar o GNV no carro, o cara errou e furou o tanque de combustível por cima. Ficou com cheiro de gasolina 2 anos, não sabia onde vinha. A minha esposa perdia a roupa. E bem na época que estava na hora de trocar o Versalhes, eu poderia pegar, né, uma coisinha um pouquinho melhor. E aí eu tomei uma decisão: ficar com o Versalhes ou a minha esposa cuidar da minha filha. São decisões. Todo homem gosta de um carro, mas a minha missão e a sua missão não é gostar de um carro, é obedecer àquele que chamou a gente. E hoje eu tenho um Versalhes placa preta, maravilhoso. Comprei um velhinho igual, só que esse aqui não está endemoniado, esse está crente já. Esse aceitou Jesus, foi batizado, não solta óleo, não é tão ungido assim, não tem fumaça, não entra água, tem até um teto solar. Pensa um carrinho top. E quando eu comprei esse carro, o Espírito Santo falou para mim: só para te mostrar que eu dou o que eu quero e faço o que eu quero para aqueles que me obedecem. E eu lembro o Versalhes tinha ar-condicionado no documento só. Só no documento, porque Deus o livre. Tu ligava o ar-condicionado, esquentava o carro, tinha um negócio. Não, era endemoniado mesmo. Ele andava meio manifestado, assim, um pneu torto, assim, ó. Era coisa horrível. Não, horrível. Eu troquei por uma televisão de 29 polegadas e uma bis. Só você tem uma noção. Hoje eu posso comprar o carro que eu quiser. Eu posso comprar o carro que eu quiser. Deus me prosperou mais do que eu preciso e mais do que eu mereço. Mas teve um momento que Ele provou a minha missão. Onde estava o meu coração? Eu tenho uma foto, aquela foto eu guardo. Até esqueci, eu ia trazer hoje. Vou mostrar. A Vitória com 1 ano e meio, toda vermelha. Nós estávamos indo evangelizar, eu e a Vivi e a Vitória junto. Ela toda vermelha, toda queimada do mormaço do calor, o carro estragou, desgraçado. E a Vitória, toda a missão, nós ia para a zona de prostituição pregar, nós ia para todo lugar, nós só não levava para o presídio. Outros lugares levava a Vitória em tudo. E o carro quebrado, aquele sol. Eu olho para aquela foto e falo: Jesus. A Vitória, que ela passou, mas ela estava sendo cuidada pela Vivi. Foi muito bom para ela. Nessa guerra, nossos filhos estão sendo bombardeados todos os dias. Quem já viu o domo de ferro de Israel? Quem já viu? Domo de ferro, aquela proteção antiaérea que existe em Israel, quem viu? Chega os mísseis, tem um domo de ferro que é uma proteção antiaérea. Quem vai ser o domo de ferro dos nossos filhos? Quem que vai olhar os mísseis do inferno que querem chegar no coração dos nossos filhos? Quem vai? Quem vai? Quem vai? É a missão. Quem vai alimentá-los nessa guerra? Circunstâncias da missão. Então quem deu a missão foi Deus. Quem foi chamado não são pessoas perfeitas, sou eu e você. A nossa missão qual é? É cuidar da nossa esposa, filhos, chamado, passar um legado, deixar um legado. Circunstâncias da missão. Seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Tem uma versão que diz: fortifique-se na graça. Sofre comigo.
os sofrimentos de Cristo. Não é um convite para um parque de diversão, mas um convite para uma guerra. É sofrimento, é dor, é cansaço, é desânimo, é medo, e medo de verdade. Eu fechei uma igreja, eu fali uma igreja. Eu cuidava de uma igreja, era pastor de uma comunidade. E eu percebi que eu cuidava mais da igreja do que da minha família. Teve uma época que a minha esposa estava depressiva, a minha filha não tinha minha presença. A minha esposa abriu a minha agenda e falou: acha um lugar para mim. E eu estava na igreja, um homem de Deus, fazendo a missão que o meu pastor me deu, alguém me deu, e eu achando que estava agradando a Deus, mas eu estava colocando em desordem a minha vida. Quando eu percebi que a minha casa estava se perdendo, eu fechei a igreja. Fechei e voltei para dentro de casa. E falei: minha esposa, me perdoa. Minha filha, me perdoa. O papai está em casa agora. Por quê? Porque eu não soube conduzir o que Deus me deu. Eu não soube. Então hoje, pode ter certeza, se Abba Pai de alguma forma está dando certo, não fui eu sei fechar a igreja. Dá certo é só Ele. Experiência em fechar a igreja, fale comigo, 7 passos para fechar uma igreja. Eu te dou 7 passos para fechar a igreja. 7 passos para a igreja dar certo. Não sei, fala com Jesus, porque é Ele que comanda tudo isso aqui. Não se vence pela nossa força, mas pela força que vem da graça. Só precisamos dessa força quando estamos fracos. O pastor Mário Freitas tem um testemunho. Irmão, escuta o que eu vou dizer. A gente não consegue sozinho. Você não tem que entender isso agora. Guarda no teu coração, você não consegue sozinho. Vou repetir, você não é autossuficiente. Você precisa do Senhor dos Senhores. Você precisa do Espírito Santo e da graça. Quem aqui reconhece que precisa da graça? Escute, o pastor Mário Freitas deu um testemunho que ele prega para a missão transcultural, pessoas que são mortas todo dia, filhos são degolados na frente do pai e da mãe para negar Jesus no Oriente Médio. Escute, o pastor Mário Freitas começou a contar: pastor Telmo, eu vi uma família sendo enterrada viva. Uma criança de 5 anos, o pai e a mãe, sendo enterrado, a terra vindo. E quando os pais perceberam que o filho ia ser enterrado antes deles, eles ajoelharam do lado do filho, para ser enterrado junto, para não ver o filho ser enterrado. E eles diziam: nega que a gente para. E o filho olhava para o pai e dizia: não nega papai, a gente só tem Jesus. Aí você pensa, eu não sei o que você pensa, eu vou dizer o que eu pensei. Eu falei: Mário, vem cá, me perdoa, eu não sou crente. Eu negaria, Mário. Eu negaria. Eu não suportaria. Eu não sei você, quem é pai aqui? Eu não sei você, mas eu negaria. Aí o pastor Mário assim: eu também, pastor Telmo, eu também negaria. Eu falei: não, tu não. Tu é missionário. Tu está lá no campo, todo dia tu corre risco de vida. Não, tu não, eu posso, eu sou pastor. Tu é missionário. Ele falou: não, Telmo, todo mundo nega, até aquele pai nega. Não, mas tu acabou de dizer que ele não negou. É que na hora, Telmo, vem uma graça de Deus, que só essa graça faz a gente não negar. É dessa graça que Paulo está falando. Timóteo, fortifique-se na graça. Você só vai poder ser um bom pai pela graça. Você só vai poder ser um bom marido pela graça. Você só vai poder crescer e prosperar pela graça. Fortifique-se na graça. Entende, é um favor que você não merece. Você não é bom, Ele é bom. Você não sabe, Ele sabe. Você não pode, Ele pode. Você não consegue, Ele consegue. Você é fraco, Ele é forte. Você não é inteligente, Ele é. Você não tem sabedoria, Ele tem. É pela graça. É pela graça. Deus não nos tira da guerra, mas nos ajuda a vencê-la. Paulo em sua guerra tinha um espírito, mas a graça, Paulo em sua guerra pessoal tinha um espinho, mas a graça bastava para ele. Missão dada.
É missão cumprida. Se entendemos que Deus está fazendo, se entendemos o que Deus está dizendo, obedeça. Obedeça. Pastor, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Obedeça igual, porque Deus nem sempre explica a missão. Pastor, eu não estou entendendo. Obedece. Pastor, eu estou entendendo. Obedece. Porque é a obediência. Deus nem sempre explica tudo, pois é a obediência que nos vai trazer entendimento. E eu concluo lendo um texto e mostrando um vídeo. O texto é 2 Timóteo 4:7. Quando eu saí do exército, eu estava encarregado de material. Para quem não sabe, é o subtenente, aquele que cuida da parte de logística. Eu tinha uma sala com todas as mochilas, eu era responsável por tudo aquilo lá. E tinha uma parede na minha sala branca, sem nada. E no dia que eu saí do exército, que eu dei baixa, eu não dei baixa com a possibilidade de voltar, porque eu era concursado. Então não é alguém, talvez um médico que parou de ser médico e depois ele volta a ser médico, ou um engenheiro que deixou de ser engenheiro e volta a ser engenheiro. Eu não tinha o que fazer mais. Eu queimei as carroças, eu não tinha como voltar. Eu pedi para um amigo meu fazer um adesivo de um versículo, e eu colei esse versículo nessa sala. O texto que eu li foi esse, que eu escrevi, que eu adesivei na sala. Está até hoje lá, faz 5 anos. Eu fui lá esses dias, está lá esse versículo no adesivo, nessa sala adesivada. E o texto que eu li foi 2 Timóteo 4:7. Eu combati um bom combate, completei a corrida e guardei a minha fé. Agora me está reservada uma coroa, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, o dia que eu entregar a minha missão, o dia que eu voltar com a continência, o dia que eu devolver, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Quem ama a vida de Jesus, você tem uma coroa reservada para você. E eu encerro contando um testemunho e mostrando um vídeo. O testemunho é pessoal. Agosto do ano passado, eu casei a minha filha. E se você não teve essa experiência, eu oro para que você tenha. Se você tem uma filha menina ou menino, eu tive a experiência de casar minha filha. E quando eu estava ali, ela entrou de branco. Eu olhei para o Marco. E falei, quem assistiu o casamento viu que o que eu falei do Marco. O Marco ultrapassou as orações que eu fiz. Ele é mais do que eu pedi para Deus, porque ele tem todas as características de uma que eu não pedi, porque eu não pedi para ser bonito, ele é bonito ainda. E quando ele entrou, e ali teve aquele momento lindo. Quando eu fui dizer assim, ó, eu os declaro casados, marido e mulher. Naquela hora eu tive uma imagem, veio uma imagem na minha cabeça. A imagem foi de alguém devolvendo a missão. Lembra? Quando a Vitória nasceu, é como se Deus me chamasse lá no gabinete. O coronel me chamou. E eu entrei no gabinete, ele falou: Martinello, Telmo, eis uma missão. A Vitória, cuida dela, educa ela, ama ela, protege ela, anda do lado dela, ensina ela no caminho. Você tem uma missão, Telmo. E eu saí dali, eu fiz uma continência. Sim, senhor. Ele devolveu a continência e eu saí. Lá no altar, eu tive a sensação de voltar lá na sala dele de novo. É como se eu estivesse devolvendo a missão, dizendo: missão cumprida. E na hora eu tive uma visão minha, aberta. Eu não sou místico, mas eu tive uma visão de um general de pé, devolvendo a continência, dizendo: missão cumprida, agora é com o Marco. A missão. E ela leu uma carta para mim no casamento. Quase morri. Não sei se eu vou ter que... Eu não morrer hoje.
Mas eu separei, pode apagar as luzes, eu separei só a fala, antes de soltar só um pouquinho. Eu separei só a fala dela para mim, a carta que ela leu para mim, eu não esperava. E eu oro para que você que tem um filho, você um dia ouvir isso, ou talvez não no casamento, mas em algum momento, ouvir isso como uma missão cumprida. Por favor. Recebe isso no seu coração como pai. Segura que vem bomba. Ao meu Pai, se eu sei o que é ser amada, se eu sei o que é ser bem cuidada, se eu sei o que é ser tratada como uma princesa, é porque você me amou, cuidou de mim e me tratou como a princesa que sou. Pai, essa carta é difícil de ser escrita e declarada aqui diante de todos, porque o que temos é um ouro, a nossa relação, a nossa amizade, o nosso companheirismo, até nosso jeito de andar é igual, infelizmente. O nariz a gente deu um jeito já. Mas, Pai, obrigada por me levar ao cinema, mesmo quando as condições não eram as mais favoráveis. Por sempre me levar para os nossos cafés, para saber como eu estou, como está a escola, como está o trabalho, como está o meu coração. Por me explicar a história inteira da Marvel e discutir pelos pepinos na salada. Mas hoje eu quero te honrar. No meu aniversário de 15 anos, 2 dias antes de conhecer o Marco, você me presenteou com uma aliança entre pai e filha, e ela está aqui na minha mão. E você declarou aquele dia que a próxima aliança que entraria aqui seria do meu marido. Então, Pai, eu te entrego a aliança que você me entregou há 6 anos atrás, e digo que honrei a nossa aliança. Você foi a minha régua e modelo para escolher o homem que eu iria passar o resto da minha vida, o homem que iria cuidar de mim. Você foi a minha meta e inspiração de homem leal, fiel, servo, companheiro, responsável, respeitador, amoroso, carinhoso, engraçado, educado e o mais importante, o homem que ama a Deus e ama servir o reino dele. Pai, se eu estou aqui hoje, foi pela maravilhosa graça de Deus e pelo caminho que você e a mamãe me ensinaram. Vocês me ensinaram o caminho e eu o segui. Decidi seguir a Cristo. Obrigada por me apresentar o maior amor da minha vida, Cristo Jesus. Obrigada. Porque só Cristo Jesus para me trazer até aqui, casando, cumprindo a minha promessa de pureza com Ele, me casando com o homem da minha vida e o homem que irá cuidar bem do jardim. Pai, eu te amo. Aí. Aquele momento ali é como se eu estivesse fazendo uma continência e Deus devolvendo ela. Qual é a missão que Deus te deu? Como que você vai fazer? Como é que você vai devolver? A missão dada é a missão cumprida. Deus tem a graça necessária para você cumprir essa missão. E eu queria fazer uma convocação. Por favor, não seja menino agora. Menino é aquele que é levado por outro.
Menino, ele não tem opinião própria. Eu queria que você fosse homem agora. E eu queria fazer uma convocação para quem está disposto a voltar para casa e assumir a missão. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, nem que você vai acertar tudo, mas a graça de Deus está disponível para você chegar lá. Se você tem convicção de que quer essa missão, nós vamos orar juntos. Fica de pé. Quem te chamou? Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Então não há dúvidas que foi Ele que te chamou. Quem te comissionou? Não, quem me ungiu foi o pastor fulano. Não, quem te ungiu foi o Espírito Santo de Deus. Não, eu fui chamado, sabe, para defender uma ideologia. Não, você foi chamado para cumprir um chamado daquele que te colocou aqui na terra. E vai acabar. Vai acabar um dia tudo. Estaremos diante do Senhor e do Rei dos Reis. Como um general que passa em revista a sua tropa, nós vamos devolver a missão que Deus deu para a gente. E como que a gente vai devolver? O que você vai entregar? Mas assim, sabe, Senhor, eu tinha umas coisas assim, eu me atrapalhei, sabe, me envolvi com política, acabei que me distraí. Não, o Senhor é justo, Ele é bondoso para deixar a gente fazer escolhas, mas é justo para fazer a gente colher o que escolheu. É uma missão, é uma decisão. Cante essa canção como uma verdade para a sua vida. E faça uma oração você e Deus agora. Faça uma oração você e Deus. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuir. Porque importa que Ele cresça, nele o meu prazer está. É agradar a Ele. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Você precisa ter certeza disso. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, se necessário, perdendo tudo por amor e com alegria. Quem é o dono dos seus dias? Dono dos meus dias. É quem? É Ele. Por quem? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Sabe, eu queria que você orasse com um soldado que está do seu lado aí. Bota a mão no ombro dele, se você tem liberdade, abraça. E ora junto. Se você conhece a pessoa, você pode falar assim: você não está sozinho nessa batalha, tá? Tem mais gente. Paulo falou assim: Timóteo, luta comigo. Ele está dizendo: nós vamos estar juntos nessa luta. Você não está sozinho não, tá? Tem mais soldados. Talvez alguns aqui soldados feridos. Talvez tenha entre nós ou online soldados feridos. Soldados que ficaram para trás nessa batalha.
Mas hoje o Senhor, o Espírito Santo está dizendo: nós não vamos deixar você para trás não. O Espírito Santo está dizendo: vem com a gente vai botar você nos ombros se for preciso. Você vai subir a montanha com a gente. Você não vai ficar para trás daquilo que Deus chamou a igreja, chamou você para viver. Nós estamos aqui para servir você. Você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinho. Espírito Santo, nessa noite, traz essa convicção de que é por Ele, que é para Ele, que nós estamos gastando a vida, que o nosso propósito aqui, como um bom soldado, é cumprir esse chamado, é te agradar, Senhor. Um dia nós estaremos diante do Senhor fazendo uma continência, dizendo: missão cumprida, Senhor. Tudo que eu pude fazer eu fiz, Senhor, na minha limitação, nos meus medos. Aleluia. Ah, Jesus. E você vai receber uma continência de volta, dizendo: ah, servo bom e fiel. Ah, servo bom e fiel, cuidaste do talento que eu te dei. Entra aqui para as moradas que eu tenho preparado, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Aleluia. E com alegria, Dono dos meus dias. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. aleluia. Perdendo tudo por amor e com alegria. O dono dos nossos dias, Dos meus dias, Ele. por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor, e com alegria. para cumprir uma missão. Dono dos meus dias, Nós queremos cumprir a missão. Ele virá. Aleluia. Soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz. Consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. o governo está nele, E o governo está nele. vejam, Ele traz. Consigo a sua recompensa, Ele traz a continência. Por Ele que eu estou gastando, a minha vida, comissionados, perdendo tudo por amor e com alegria. dono dos meus dias, Dono dos meus dias, Ele, Ele. na minha vida, perdendo tudo por amor. E com alegria, Dono dos meus dias, e Ele virá, e Ele virá. e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Vai trazer a continência. Ele virá. O governo está nele, E o governo está nele. vejam, Ele traz. Consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz.
Não tem ninguém nas Escrituras que decidiu obedecer o que ele disse que não foi recompensado. Nós não obedecemos por causa da recompensa, nós obedecemos porque entendemos que Ele é soberano e Senhor sobre nós. Mas Ele virá com recompensa. Ele é um Deus galardoador. Ninguém, escute isso, nenhuma renúncia que você faz hoje para cuidar e cumprir a missão que Ele te deu, nenhuma renúncia em vão. Ele vai recompensar. Vale a pena. Dá um abraço no seu irmão e fala: vale a pena, meu irmão, vale a pena. Não, por favor, abraça a missão, abraça a missão, abraça a missão, abraça a missão. Aleluia. Missão dada. Não foi bom, não foi bom. Missão dada. Não foi bom. Missão dada. Quem recebe essa palavra essa noite? Em nome de Jesus. Aleluia. Não sai correndo, por favor, fica aqui um pouco mais, vai na cafeteria, troca uma ideia, aproveita o momento. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. Vocês que estão online, que a bênção seja sobre você. Vai em paz. Dá um abraço em mais uns 3 irmãos. Aleluia.